Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio e eu estou aqui para trazer mais uma mensagem do dia para você. Hoje nós estaremos meditando em alguns livros da Bíblia, como o livro de Lucas, o livro de Marcos e o livro de Atos. Claro que não todos por completo, mas nós estaremos pegando um capítulo de cada, alguns versos, e estaremos meditando e trazendo um entendimento melhor sobre a autoridade e o poder que Jesus nos deu através do Espírito Santo de Deus, que Ele nos prometeu. E visto que Ele nos prometeu, Ele nos enviou o conselheiro, Ele pediu ao Pai, nos enviou o conselheiro, que é o Espírito Santo. Nesse período que normalmente passa a Páscoa, as pessoas têm como costume, independente da sua religião, falar muito sobre o Espírito Santo, pois é uma época a qual existe uma busca maior pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pela presença dele em nossas vidas. Então eu quero poder estar trazendo para vocês algumas coisas que próprio Jesus nos deixou, visto que existe uma teologia, uma tese teológica, onde diz que os dons, o poder, a autoridade, ela só simplesmente era para aquele tempo, para aqueles discípulos, para aquele tempo de Jesus, aqueles tempos bíblicos. E nós vamos perceber que Jesus Cristo, quando estava vivo, após ressuscitar e após o Pentecostes, ele deu essa autoridade e esse poder. Então, por isso que eu vou falar para vocês que nós vamos ver 3 livros hoje. Porém, antes de começar, eu quero que você possa estar compartilhando essa mensagem com alguém, que você possa estar inscrevendo-se no canal, clicando no sininho de notificação e também deixando o seu like. Lembre-se, o seu like é muito importante para o canal, pois isso vai indicar ao YouTube que você está gostando do conteúdo. E o YouTube vai fazer o quê? Ele vai pegar esse conteúdo que você diz gostar através do seu like e vai indicar para outras pessoas. Amém, queridos? E também não esqueça de deixar as suas mensagens no comentário do vídeo e o seu pedido de oração. Eu vou ter um privilégio de poder estar orando por você, orando pelo teu pedido de oração. Amém, queridos? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui é no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, aonde aqui Jesus ele já havia ressuscitado e ele dá autoridade. Então eu estou pegando uma parte assim, na ordem da Bíblia, mas vocês vão entender. Então Mateus 28, 16 ao 20 diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, já nesse verso, nós já entendemos que a ordem ela não é somente para um grupo de pessoas. Por quê? Porque se Jesus ele fala, estarei com vocês até o final dos tempos, o tempo ainda não acabou, o tempo ainda continua, nós vivemos. Então essa mensagem, ela é ainda para todos nós pós morte de Cristo. Ela é para nós também que estamos vivos hoje, tá? Lembrando que nesse período Jesus tinha acabado de ressuscitar. Antes de Jesus morrer, no livro de Lucas, capítulo 9, Jesus também envia 12 discípulos derramando sobre ele autoridade e poder. E diz assim, Lucas capítulo 9, verso 1:
reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, amados irmãos, nós também vimos aqui que, assim como lá em Mateus, já ressuscitado, Jesus Cristo já ressuscitado, e aqui em Lucas, um relato antes dele morrer, ele já estava fazendo o quê? Ele já estava derramando sobre todos nós, sobre todos aqueles que se dizem filhos de Deus, que entregam sua vida para Jesus, ele derrama autoridade e poder. Autoridade e poder. Essas duas palavras sempre irão vir juntas. Uma não vai ficar sozinha. Não adianta somente eu ter autoridade e não ter poder. Para que você entenda melhor, imagine o seguinte: um policial que está sem a sua arma, sem o seu uniforme, sem a sua credencial, não vai resolver nada. Ele fala, eu sou policial. Não resolve. Por quê? Embora ele tenha a autoridade de um policial, mas ele também tem que ter o poder. O poder muitas vezes é demonstrado como? Através da sua arma, através dos seus acessórios que ele leva consigo, né? Isso faz com que ele tenha autoridade e poder. Jesus ele deixou muito claro que ele deu aos seus discípulos, aos 12 lá no começo, autoridade e poder. Autoridade no nome dele, que é o nome que está acima de todo nome, e poder. O que é o poder, irmãos? O poder é como nós vimos depois logo abaixo, quando ele fala assim, expulsar os demônios, curar os enfermos. Esse é o poder e autoridade que Jesus Cristo nos deu. Lá no livro de Mateus, quando ele ressuscitou, ele também fala, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Daí ele fala assim, portanto, já que já foi-me dada essa autoridade, vão. Quando ele fala vão, ele falou vão a todos. Ele não falou somente aos apóstolos, somente aos mais chegados, somente ao clubinho da Luluzinha, somente aos mais sábios. Não, ele disse, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as ensine a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Então você percebe que essa autoridade e poder, Jesus Cristo sempre fez muita questão de salientar e de indicar aos teus discípulos, aos cristãos, que eles têm o poder e autoridade sobre o mundo das trevas. Quando a gente chega lá, Jesus aí já é assunto aos céus, né? Ele fala no livro de Atos capítulo 1, verso 4, ele dá uma ordem a todos aqueles seus discípulos, todas aquelas pessoas que estavam ali no cenáculo. E diz assim, Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem, ou seja, Jesus ainda estava com eles, ainda por um período após ele ter ressuscitado, Jesus ainda estava com eles. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, na qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, presta atenção, irmãos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, queridos, esse texto, ele nos mostra que mesmo depois que Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, porque ele passou 40 dias nesse período, ele passou um tempo com os seus discípulos, ensinando-lhes algumas coisas, ele disse, fique aqui até que do alto lhe venha o poder. Então, veio o poder, veio o Espírito Santo sobre eles.
e falou assim: vocês serão minhas testemunhas. Né? Como assim vocês serão minhas testemunhas? Significa que vocês farão as mesmas coisas que eu fiz. Vocês farão coisas semelhantes a que eu fiz. Vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vocês vão repetir muitas coisas que eu fiz e vão voltar a ensinar tudo aquilo que um dia eu ensinei. Vocês vão voltar a ensinar, porque o Espírito Santo da verdade vos ensinará. Então, aqui já quebra toda aquela ideia teológica de que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito é somente para aquele tempo. Não. Se fosse para aquele tempo, não teria por que hoje ter igrejas, não teria por que se falar do Evangelho, não teria por que termos a Bíblia, porque se fosse assim, partes da Bíblia a gente teria que rasgar, porque ela fala sobre os dons do Espírito, sobre a ordem do culto, sobre os dons espirituais, sobre o poder que o Espírito Santo nos traz. Então, amados irmãos, o Espírito Santo, ele é sim uma pessoa, ele é sim uma pessoa que está em nós, para você que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está dentro de você, sobre você, e quer agir com poder através de você. Você só precisa agora buscar com zelo os dons espirituais e não ter medo, ser corajoso, tá bom? As próximas mensagens nós vamos estar falando sobre essas mensagens, sobre dons do Espírito, sobre coragem, sobre exemplos de que os apóstolos nos mostrou através do poder do Espírito Santo na vida deles e que também está em nossa vida. Amém, queridos? Então, essa mensagem hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar essa mensagem falando sobre o poder do Espírito Santo, como ele age e como que você podemos obter cada vez mais esse poder para guerrear no mundo das trevas, para curar enfermos, expulsar demônios e fazer o que Jesus fez. Amém? Vamos estar orando? Amado e querido Pai, em nome de Jesus, te peço, meu Pai, neste dia, nesta manhã, que o Senhor, meu Pai, possa estar com os teus filhos, Pai. Possam guardar, protegê-los, Pai, de todo mal, de todo perigo. Guarda-os, meu Pai, na entrada, na saída. Guarda pelo percurso, meu Pai, a qual eles vão estar fazendo. Guarda eles, Pai, no trânsito, na caminhada, na onde eles forem, Pai. Que o Senhor possa guardar eles, meu Pai. Possa guardar e proteger a casa, a família, o casamento, os filhos, Pai. Cuida, Pai, deles. Cuida deles, Pai. Já é quase o final do mês, muitos estão ainda correndo atrás das suas metas, muitos começam uma grande correria para poder fazer as organizações para o final do mês, para a organização da sua empresa, do seu trabalho, das suas metas, das suas vendas. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa os ajudar, que o Senhor possa, meu Pai, promover um ato de movimento, a qual eles possam se organizar e cumprir com todo o seu papel, com todas as suas obrigações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, que eles venham ter intimidade com o Teu Espírito Santo, que eles venham ansiar a querer mais, a entender mais, a saborear mais e ser cheio do Teu Espírito Santo, dos frutos e do poder, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Eu abençoo a cada um que está ouvindo essa mensagem, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por você ter orado e meditado comigo e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.